Abençoados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, para nós gravar aqui mais um pequeno vídeo, falando da Bíblia. Está vendo aí o monitor aí atrás, mas faltou um mecanismo aqui para nós ligar ele, Eu queria mostrar para vocês a Bíblia, no monitor aqui, mas infelizmente não foi capaz. Ele está dando luzes e essas luzes está ofuscando aí a transmissão do monitor para o vídeo, para a câmera. Então vamos nós aqui, mas eu vou deixar para vocês, Vou falar para vocês aqui a versão, a qual nós vamos ler e vamos explanar, com bastante atenção, com muito carinho, porque nós estamos em graça e nós precisamos de ter um entendimento maravilhoso dessa graça, e precisamos ter um entendimento do que nós estamos fazendo também, Estamos aí com a chuvinha, gostosa no domingão, Estamos aí, graças a Deus. Então o nome do nosso canal é Papo de Graça, E nós estamos transmitindo sempre para nosso canal. Ainda não está no perfeito funcionamento, porque está faltando alguma coisa ainda para nós terminar. Mas nós vamos estar terminando. Bom, eu quero bater um papo com vocês hoje sobre o livro de Gálatas, capítulo 21, aliás, capítulo 4 e o versículo 21 adiante. Eu estou aqui com duas versões, estou aqui com a versão que está aqui no notebook, e também que é a Bíblia online, E também estou aqui com a versão aqui que está aqui no celular, que é mais um pouco diferente. Mas vamos começar aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 21, que nos diz assim: E dizei-me, os que querem estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então, veja só, o que é a nossa função aqui? Pregar e exortar as pessoas essa questão de graça e lei, Porque nós estamos vivendo a época da graça e as pessoas estão pregando a lei, E nós hoje não podemos pregar de forma nenhuma nada que se referia à lei. Tudo que tinha dentro da lei era para o judaísmo e nós não podemos pregar. Então por isso nós estamos aqui para mostrar para os irmãos, como é que nós devemos pregar hoje na graça, Porque os versículos que era lá da lei não quer dizer que eles foram ruins, que é pecado se ler eles, não, é porque a lei já foi passada. Cristo consumou toda a lei lá na cruz do Calvário. No livro de João, capítulo 19, versículo 30, ele diz: está consumado, tetelestai, Então está consumado, consumou tudo, para que nós não precisássemos de fazer nada, Então o que acontece? Nós estamos aqui com esses versículos para dizer o seguinte, olha, o versículo 21 diz assim: diz-me os que estão debaixo da lei. Isso aqui Paulo pregando aos Gálatas. E Paulo então diz: então me fala para mim, os que querem estar debaixo da lei, vocês não estão ouvindo a lei? Porque a lei se fala do pacto da morte, A lei se fala do pacto da escravidão, E aquele povo não queria ouvir. É igual hoje, Nós continua na mesma coisa. É a lei, é o pacto, é a aliança da morte, é a aliança da escravidão. E as pessoas estão debaixo da lei, estão seguindo essa lei. Então, as pessoas pegam a igreja, as chamadas igrejas hoje, que a igreja hoje somos nós falamos isso porque igreja somos nós, Mas as pessoas pegam então as chamadas igrejas e voltam para antes da cruz, ou seja, para pregar a lei. E aí Paulo fez essa pergunta aos Gálatas, e eu faço essa pergunta a vocês hoje. Vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouviram a lei?
Porque se vocês ouvissem, vocês iriam saber que depois, antes da cruz, nós não podemos pregar. Vocês iriam saber que antes da cruz é escravidão. Vocês iriam saber que antes da cruz é o pacto da morte, né? Vocês iriam saber que antes da cruz seria o pacto do pecado, seria o pacto da escravidão, né? Mas, então, essa pergunta eu quero deixar para vocês. Vocês não ouviram a lei, né? E o versículo 22 nos diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? Um da escrava e outro da livre. Então aqui Paulo começa a fazer uma analogia sobre os filhos de Abraão e ele quer retratar para nós as 2 alianças, né? Ele diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? Um da escrava e outro da livre, né? E aí ele diz assim no 23: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Ali tem um ponto, né? Nós vamos dar uma paradinha nesse ponto. Então, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Por quê? Porque ali houve aquela história toda que Abraão Sara chama a sua concubina, dá ela a Abraão, porque Sara tinha uma promessa de Deus, mas ela achando que estava velha, que a promessa de Deus estava demorando, então Sara pega uma concubina e dá a Abraão para então tentar apressar aquela promessa de Deus, né? Mas isso é uma coisa da carne dela, não era da promessa de Deus, né? E ali aí depois do ponto ele diz assim: mas o que era da livre por promessa. Então o que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, mas o que nasceu da livre por promessa, porque era promessa de Deus, né? Então nós vamos ver no 24 que diz assim: o que se atende por alegoria, que Paulo está falando, que ele está fazendo aqui uma alegoria, né? Ele está fazendo aqui uma parábola, né? Ele diz: o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, isso que Paulo está falando, os 2 pactos, né? O pacto da velha aliança e o pacto da nova aliança. O pacto da velha aliança, nós somos exortados aqui na nova que não devemos pregar, porque já foi cumprido, né? Cristo cumpriu na morte do Jesus que era nazareno, o Jesus nazareno que veio para Israel. Então ele sobe na cruz, faz aquele sacrifício e se torna o Cristo ressuscitado, que agora é universal para todos nós, né? Aí ele diz então, são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz a filhos para servidão, e é Agar. Então, esse pacto que era anterior, que Paulo está se referindo, os filhos são da servidão. Nós temos que, tudo que nós vamos fazer tem que ser, nós temos que ser servos, temos que servir, né? Então é para servidão, né? E isso vem de Agar, que Paulo está se referindo à antiga aliança, né? Mas ele diz assim no 25: ora, esta Agar é o Monte Sinai da Arábia, né? Corresponde a Jerusalém atual. A Jerusalém atual que ele está falando é da época dele, não é da nossa época agora, da época de Paulo, né? Pois é escrava com seus filhos. Então, essa aliança que é anterior, que Paulo está falando, então ela é da servidão e ela corresponde ao Sinai, que é a atual Jerusalém que Paulo estava falando da época, e essa, né? E essa
escrava com seus filhos. Aqui você pode ver que uma analogia tão importante que Agar só teve um filho, que é Ismael. E aqui Paulo está falando no plural, que é seus filhos, quem? Essas pessoas que são ganhas, como diz eles, lá nas igrejas para Jesus, né? Até então, nós vamos falar aqui, eu quero só abrir um lequezinho rapidinho, porque Jesus, ele não existe mais para os nossos dias. Jesus era o Filho do Homem, ele veio para fazer uma obra para Israel e ele foi quem morreu na cruz. Ele foi quem morreu na cruz. Então Jesus, ele não existe mais para os nossos dias. Existe o Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, né? Então, as pessoas estão falando aí que ganhar almas para Jesus, mas isso aí é uma falta de entendimento das pessoas, né? Primeiro, que a alma não vai ser salva, né? Que o que vai para o inferno, que é a sepultura, é o corpo e a alma. O nosso bom que é salvo, que já foi compro por Cristo, que aquele sacrifício foi para comprar, é o nosso espírito. Então o que vai ser salvo é o espírito. E o espírito nunca esteve em condenação na Bíblia, né? Então nunca houve uma condenação para o espírito. O que tem condenação é a carne e a alma. A alma é o nosso psique, o nosso entendimento, né? O entendimento nosso, a alegria, a tristeza, isso é alma. E isso vai também para a sepultura, que é o inferno que as igrejas chamam hoje, né? O 26 diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre. É de cima por quê? Porque o Filho do Homem, que era Jesus, o Nazareno, ele foi numa mulher pelo Espírito, veio de cima, né? Então, essa é livre, né? Essa é livre. E diz depois do ponto, a qual é a nossa mãe. Então nós somos filhos da livre e não da escrava, né? Nós vamos ver isso mais na frente. E nós temos que querer ser filho da livre. Nós não podemos querer ser filho da escrava. Por quê? Nós vamos ver mais na frente, mas eu já vou antecipar. Houve um período em que o filho da escrava perseguia o filho da livre. E aí a mãe de Isaac, né, fizeram uma festa lá no desmamamento ali de Isaac, Abraão muito alegre, fizeram uma festa e Sara viu que Ismael, filho da concubina, estava perseguindo Isaac. E ela chamou Abraão e disse: olha, manda essa mulher embora com seus filhos. E Abraão achou aquilo um absurdo. Se você for ler lá no relato lá atrás, você vai entender isso aí. Achou aquilo um absurdo. Mas quando Abraão se separa com Deus, Deus fala com ele: ó, faz aquilo que Sara lhe falou. Pega essa mulher e seu filho e manda ela embora. E Abraão pegou e assim fez, despediu, né? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, né? Ó, houve aqui uma mudançazinha aqui, vamos voltar aqui, né? É porque quando nós estamos ao vivo é isso mesmo, né? Olha só, vamos escolher aqui, né? Então, nós temos que querer ser filhos, né, da livre e não filho da escrava. E quando nós voltamos, quando nós voltamos para pregar a lei, então o que acontece? Nós voltamos para ser filhos da escrava, né? Então tá, nós lemos 26, vamos ler o 27 agora. Porque está escrito: alegra-te, estéril. Deus aqui falando, né? No caso da alegoria, Deus falando com Sara, né? Alegra-te, estéril. Ela pensava que era estéril, né? Que não dás a luz. Porque a outra deu a luz, mas era o filho da escrava, né? Era da carne. Aí ele diz que não dás a luz. Esforça-te e clama, né? Tu que não estás de parto. Tu que não estás de parto. Porque mais são os filhos da desolada
do que os de que tem marido, né? Então seria mais os filhos de Sara, porque a promessa que Deus, que Abraão não contaria, né? Ele disse, olha, se tu contares as estrelas do céu, então assim você vai contar os teus descendentes. Então seria grandioso ali, grandiosa a promessa de Deus para Abraão, né? Mas no 28 diz assim, ora, vós irmãos, que sois filhos da promessa, como Isaac, vós sois filhos da promessa como Isaac. Então o que Paulo está falando aqui? Nós somos filhos da promessa como Isaac. Nós não somos filhos da escrava. Nós não nascemos da carne, né? Então é isso que Paulo está esclarecendo aqui. Porque a lei era do físico. Então a lei, tudo era físico. Não era, agora nós somos do Espírito, né? E Deus fez uma promessa que em um dia só ele traria o Espírito a todas as pessoas, né? Um dia só ele destruiria o pecado. E ele fez também uma promessa lá atrás, lá nas antigas escrituras, que ele derramaria do seu Espírito a toda a carne, né? Então agora o Espírito, segundo Paulo, ele vive em nós. Ele diz, Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a igreja agora somos nós, né? Então é isso que Paulo está fazendo, essa alegoria, ou seja, essa parábola, para nos explicar isso aqui. E eu creio que as pessoas que estão dentro da igreja não leem essas passagens e não entendem o que está escrito, né? Mas no 29 ele disse, olha, mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, né? Tem um ponto ali, nós vamos dar uma paradinha. E ele está explicando aquilo que eu falei, a briga lá, a perseguição de Ismael contra Isaac, né? E aí, ele diz assim depois do ponto lá, e assim é também agora. Paulo estava falando dos dias dele, e eu quero trazer isso aqui para os nossos dias. É agora também assim. Porque quando nós, aqui da graça, nós chegamos aí para os chamados pastores, né? Para os obreiros, chamados obreiros da igreja, quando nós queremos fazer isso aqui, a maioria, eles brigam, eles questionam, diz que nós somos herege e que nós somos antibíblicos e tudo isso, né? E eles não aceitam. Então eu creio que para nós chegar ao entendimento da Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. A questão que nós dizemos é o seguinte, a Bíblia ela não é para ler, é para se estudar. Mas as chamadas igrejas, elas não querem chegar a esse entendimento, né? Elas não querem chegar a esse entendimento. Por que eles não querem? Porque esse entendimento, ele traz libertação, né? Traz a liberdade. E aí o que acontece? Eles não querem, eles não lerem esses versículos, não explanam para a igreja, não ensina, né? Que nós somos livres, nós não somos escravos, nós somos livres. E a lei, ela traz a escravidão, né? Na lei, como vocês estão, as igrejas, né? As chamadas igrejas estão pregando, ela traz escravidão, né? Então para isso que nós estamos hoje na graça e pelejando e pregando esta palavra para que haja o abrir de mente, para que as pessoas venham entender o que é realmente a liberdade que Cristo nos deu, né? Então com esse entendimento eu quero ler mais um versículo com vocês, que é o versículo de número 30, né? Que diz assim, que diz porém as escrituras, lança fora a escrava e seu filho. Não foi que Abraão fez lá? Né? Lança fora a escrava e seu filho. Então é isso que nós estamos pedindo para vocês. Lança fora a escravidão e também seus filhos. Lança fora, né? E aí ele diz, por quê? De modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo algum.
né? De modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, nós somos livres, nós somos herdeiros de Deus. E por isso, nós estamos aqui para te exortar que você é livre, você é herdeiro de Deus, você é filho da promessa e não da escrava, né? E de maneira alguma, o filho da escrava herdará com o filho da livre. Olha, nós queremos falar sobre isso porque é o seguinte, olha, nós somos escolhidos, Cristo já nos comprou, não existe mais nada que nós possamos fazer que nós perdemos a salvação. Hoje nós somos filhos de Deus e uma vez pai, nunca mais tem como desfiliar, né? Uma vez pai, não tem mais como não ser pai. Vai ser pai para sempre. O filho pode até ser desobediente, ele pode até ser tirado, pode ser deserdado das suas heranças, mas deixar de ser pai ele não deixa. Então, jamais nós vamos perder essa salvação. Mas o que nós queremos dizer é que existe o filho da desobediência que não tem essa salvação. Isso aí vai ser um assunto para um outro vídeo que nós vamos fazer, que esse assunto aqui é um outro, né? Mas nós vamos fazer isso. Então, nós somos o filho da livre e não o filho da escrava, né? É o que Paulo está fazendo. E que para nós terminar, para o vídeo não ficar muito comprido, eu quero ler o versículo ainda, o versículo de número 31, que diz assim: pelo que, irmãos, somos filhos... Pelo que, irmãos, vamos voltar, né? Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então eu quero, com esse versículo, dizer para você que você é filho da livre. Você nunca foi filho da escrava, né? E o filho da escrava jamais herdará com o filho da livre. Você é livre. Cristo te libertou. Aquele sacrifício foi para te libertar. Você foi compro e pago por aquele sacrifício maravilhoso, viu? Então eu quero te dizer que você é filho da livre. E eu quero te exortar a você chegar na sua casa, pegar a sua Bíblia, ler esses versículos, mas não para ler, mas para estudar, com o espírito com a mente iluminada, né? Com o espírito de entendimento da palavra de Deus. Leia isso e eu te peço, saia da escravidão, não deixa que você venha a ser o filho da escrava, né? Você é filho da livre e está voltado para a escravidão, né? Porque as igrejas pegaram as pessoas e voltaram para trás, né? Voltaram lá para antes da cruz para pregar a escravidão para as pessoas, né? Nós não podemos. O evangelho da graça é o evangelho de Paulo, né? O evangelho de Paulo. E esse evangelho, ele está sendo renegado pelas pessoas. Quando nós pregamos esse evangelho dizendo que você é filho da livre, as pessoas querem dizer que nós somos herege, que nós somos isso ou aquilo, né? Mas você nunca foi filho da escrava, ok? Eu quero deixar isso para você. Estude. Não fique só nas nossas palavras, mas que você venha estudar e entender quem você é. Amém? Graça e paz. Deus vos abençoe, amados do Senhor.